Bom, gente, vamos lá começar a tabela de ovos de Páscoa. Eu tô fazendo de uma forma bem simples, bem caseira, com os valores de referência que eu tenho aqui na minha região, mas vocês vão poder substituir pelos valores da região de vocês, tá bom? Vocês podem ficar à vontade para fazer todas as substituições. Bom, e a gente começa assim. Aqui eu tenho o valor do chocolate, aqui ele me custa R$ 30 o quilo. Esse valor aqui em questão seria para o chocolate branco. Como ele é mais caro do que o ao leite, eu faço apenas um sabor um valor para todos os sabores, tanto o ao leite, tanto o amargo quanto o branco. E para fazer isso eu pego sempre o valor do mais caro, que no caso é o branco, que custa R$ 30. O crocante, eu também, quando eu vou cobrar nos ovos simples, eu já coloco ovos simples e crocante. Então, no caso, se a pessoa quiser o crocante, o valor do crocante já vai estar embutido. Caso ela não queira crocante, queira ele só puro, o valor que seria do crocante fica como lucro pra gente, tá? Então, vamos lá. Para começar, R$ 30 o quilo, eu vou dividir por 1.000. Isso eu vou fazer na calculadora, tá, gente? Então, vai ser R$ 30,00 dividido por 1.000, você aperta igual, vai dar 0,03. Esse valor aqui você vai colocar vezes a grama que você quer saber. No caso aqui é 250 gramas, que eu quero saber desse peso aqui, né? Desse ovo desse tamanho. Então, vai ser 0,03 vezes 250. Aí você vai achar o valor real de quanto custa 250 gramas do seu chocolate. No caso aqui é R$ 7,50. Então, eu sei que o meu ovo de 250 gramas, só a quantidade de chocolate que eu uso, ela me custa R$ 7,50, tá bom? Para o ovo de 350, a mesma coisa. 0,03 vezes 350, que vai dar R$10,50. E assim a gente vai fazer para todos os tamanhos, né? Para todas as gramaturas dos nossos chocolates, dos nossos ovos. E a gente vai fazer a mesma coisa com os crocantes. Dependendo da quantidade de crocante que você vai colocar, você vai multiplicar. Primeiro você vai pegar os R$10, dividir por 1.000, vai dar 0,01. No caso aqui, no de 250, eu usei 30 gramas, 60 gramas, 90 gramas, 120 gramas e 150 gramas. Então, vocês vão multiplicar por esses valores. 0,01 vezes 30, vezes 60, vezes 90, vezes 120 e vezes 150, tá bom? Eu vou colocar aqui já os valores para vocês. Agora que a gente já tem os valores, né, tanto do chocolate quanto do crocante, nós vamos juntar esses dois valores e vamos colocar aqui, que vai ser o custo inicial só de chocolate e crocante. Gente, tem um barulhinho no fundo, eu peço por favor que vocês ignorem, é que estão fazendo uma construção aqui do lado da minha casa, e se eu fosse esperar que eles terminassem, eu não ia conseguir gravar hoje, tá? Então, eu peço por favor que vocês ignorem esse barulho. Então, vamos lá. Então, no de 250, eu vou ter um custo de R$ 7,80. No de 350, eu vou ter um custo de R$ 11,10. No de 500, eu vou ter o custo de R$ 15,90. No de 750, R$ 23,70. E no de 1 quilo, R$ 31,50. Tá. Agora, nós vamos achar o nosso lucro. Quanto que a gente vai ter de lucro? Agora que a gente já tem o valor do custo dos ingredientes, né? Então, vamos lá. Esse de 250, nós vamos adicionar 150% de lucro. Então, você vai estar ganhando nesse daqui, que é o pequenininho, 150% de lucro. Nós vamos colocar esse valor para o de 250, para o de 350 e para o de 500 nós vamos estar acrescentando 150% de lucro. No de 750 nós vamos acrescentar apenas 130% e no de 1 quilo 120%. Por que que nesses aqui nós vamos ganhar menos? Como esse daqui é um
uma quantidade maior de chocolate, o valor dele vai ser mais caro. Logo, o nosso lucro também vai ser maior. Então, a gente vai ganhar mais, mesmo tendo aí a margem de 120%, no caso desse aqui, o nosso lucro vai ser maior do que esse aqui que a gente ganha 150%. Vocês vão ver isso aqui quando eu colocar os valores aqui. Então, vamos lá. O de 250, que é 7,80, você vai colocar na calculadora. 7,80 mais 150% vai dar igual 19,50. 19,50 menos os 7,80, que é de custo, então o lucro é de R$ 11,70. Vamos lá para esse de novo. Você vai colocar na calculadora 11,10 mais 150% vai dar igual 27,75. 27,75 menos o custo, que é de 11,10, a gente tem o lucro, que é de 16,65. Então, vamos colocar aqui, 16,65. Eu diminuindo a porcentagem aqui, eu ainda tenho uma crescente aqui, ó, de 23 foi para 30, que foi para 37, tá vendo? Aqui nós vamos acrescentar, então, o valor das embalagens. Essa embalagem seria a embalagem de celofane, a fita e o copinho, e o papel chumbo que você utiliza. Eu fiz aqui a minha base, né? Nesses dois tamanhos, eu gasto R$ 2,50 em cada um, nesses dois, R$ 3,50, e nesse daqui, que é o mais caro, por ser maior, as embalagens são mais caras, eu gasto R$ 4,50. Então, nós vamos agora somar esses três valores aqui para a gente encontrar o valor final. Aqui a gente já tem o custo, aqui a gente já tem o lucro e aqui a gente já tem a embalagem. Nós vamos então achar o valor final e depois achar o valor de revenda, porque eu vou explicar isso aqui para vocês também. Então vamos lá. Somar 7,80 mais 11,70 mais 2,50, coloco o valor aqui. Eu vou somar todos eles para vocês e trago aqui para vocês já preenchidinho. Então, gente, aqui eu já somei, né, tudo. E é importante, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, para vocês verem o seguinte: quanto maior o ovo que você vender, maior o lucro que você vai ter. Porque se você vender 5 ovos de 250 e vender, tipo, 2 desse daqui, o seu lucro vai ser maior e você vai ter menos trabalho, porque você só teve 2 ovos para fazer, tá? Então, você vai ganhar tempo nisso. Mas para o cliente entender isso, você precisa mostrar para ele que é vantagem ele pegar um ovo maior. Ó, o de 250 gramas custa R$ 22,00. Se você multiplicar por 4, tipo, 250 mais 250 mais 250 mais 250, que daria 1 quilo, aqui ele tá saindo de 1 quilo a R$ 73,80. 4 desse aqui vai dar R$ 86,00. Então, seu cliente vai estar economizando aí R$ 13,00 praticamente se ele pegar um de 1 quilo. Ou, ao invés de ele pegar 4 desse, ele pegar um desse, entendeu? Então, é essa lógica que você tem que mostrar para o seu cliente. Quanto maior o ovo, maior o desconto que ele está tendo. Agora, a revenda. O que acontece com a revenda? Muitas das vezes, como a gente está fabricando, né, produzindo, não dá tempo da gente sair oferecendo, sair vendendo. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com parceria. Uma pessoa vai revender para você e você vai passar para ela um valor, né, de revenda. Então, seria o seguinte: esse valor aqui você vai acrescentar 15%, que vai ser o valor que você vai pagar para essa pessoa vender para você. No caso, tipo, a pessoa vai vender e no final da venda você vai arrecadou o dinheiro, daquele dinheiro ali você vai tirar 15% e vai dar para a pessoa que vendeu para você. Então, vamos ver isso na prática como que iria ficar. 22 mais 15% daria 25,30. Daria 84,87 com os 15%. Então, você poderia passar para uma pessoa para ela vender para você e você não ia sair no prejuízo, não ia afetar nada o seu lucro, porque o seu valor final já está aqui. Esse daqui você vai acrescentar para a pessoa que vai revender para você. Então, ou você tem 2 maneiras de vender isso aqui. Na sua tabela, você já coloca esse valor,
esse valor é único. Se você vender, você vai estar ganhando o seu lucro mais 15%. Se a pessoa vender, você vai estar tirando os 15%, mas não vai estar afetando no seu lucro, né? E se você vender bastante para uma pessoa só e ela pedir desconto para você, você pode até dar 15% de desconto e não vai afetar em nada no seu lucro. Até para as pessoas que passam no cartão de crédito é legal, porque geralmente tem a taxa, e aí você já vendendo naquele valor ali, você já está colocando taxa, valor de revenda, valor de desconto, você já está colocando todos os valores. Agora, só que a gente não pode vender ovos com esses centavos todos, né? Então, a gente precisa achar um valor que não altere muito no nosso lucro, mas que não fique com esses centavos. Então, vamos lá achar esse valor agora. Então, galera, é assim. Aqui tá 25,30. Então, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? No valor da revenda aqui, a gente colocar 25, né? E aqui a gente coloca 22, mantém os 22. No valor de 350, aqui tá 34,78. Aí você vai decidir, você vai aumentar para mais ou para menos, né? Eu vou vender a mais. Então, assim, eu vou aumentar esse aqui para 35 e esse daqui para 50. Então, eu vou colocar aqui 35, aqui eu vou colocar 50. E nos outros valores aqui, no valor final, né, aqui, eu vou colocar 30 e vou colocar 43. No de 750, que é 62 e 68, eu vou arredondar para menos, porque eu quero que meu cliente se sinta na vantagem. Então, eu vou colocar aqui 62 e aqui, que é 84 e 87, vai passar a ser 84, tá? A gente acaba chegando num valor para a gente vender os ovos. Claro que depois que você chegou, você fez tudo isso aqui, você chegou nesses valores aqui, aí você vai parar e analisar. O que é isso? Você vai ver a sua concorrência, quanto eles estão vendendo, se eles estão vendendo um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro. Você vai analisar tudo isso com base nesses valores aqui. Caso você precise baixar um pouco, não tem problema, você baixa, mas você vai estar ciente que o seu lucro não vai ser mais esse, ele vai baixar um pouquinho mais. Mas aí fica mais simples de você enxergar, porque assim, poxa, 22, mas eu acho que tá um pouquinho caro. Se eu vender a 20... Então, aqui eu vou ter que tirar R$2. R$2 vai me afetar muita coisa? Não, não vai. Então, tudo bem, eu vou tirar. Aqui, ó, R$84. Poxa, se eu vender 80, vai facilitar a minha vida? Eu vou ganhar mais cliente? Então, tudo bem, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui no meu lucro, eu vou tirar do meu lucro R$4. Vai me afetar muita coisa, né? Eu vou perder muita coisa ou não? Dá pra fazer a menos R$4 aqui? Dá, então tudo bem, vamos fazer. E aí você vai trocando esses valores aqui pelos novos valores, tá? Mas é basicamente isso aqui. É como eu faço. Eu sempre faço assim, chego nesses valores e depois eu mudo, faço as mudanças e alterações que eu precise e que meus clientes pedem, né? Tem que ver o público que você vende. Tem gente que vende um ovo puro a R$100 e vende tranquilamente. Não é a minha realidade. Os meus clientes não comprariam um ovo meu a R$100, ele puro, de 1 quilo. Então, você tem que se adequar aí na sua região. E outra, esses são os valores para os meus produtos, os meus chocolates custando R$30 o quilo. Lógico que aí na cidade de vocês vai variar muito, pode ser para mais ou para menos, tá bom? E vamos pro ovo de colher agora. No ovo de colher, a gente vai usar apenas uma banda de uma casquinha, certo? Então, a forminha de 150, a casquinha de 150, ela vai pesar 150 mesmo, ela não vai aumentar tipo assim, para 160 ou 170, dependendo da decoraçãozinha que você colocar em cima do ovo. Mas ela não vai chegar a 200 gramas, então a gente não pode vender a 200 gramas, a gente tem que vender a 150 gramas, tá? Então, você sabe que dessas 150 gramas, vamos lá fazer uma continha. Um ovo de 150 gramas tem 2 partes, certo? Ele pesa puro 150 gramas. Metade dessa casca, ela vai me pesar 75 gramas, certo? Só que a gente sabe que nunca chega a esse peso mesmo, ela sempre dá um pouquinho a menos naquela forminha de 3 fases. Então, digamos que uma banda, uma partezinha do ovo vai ter 70 gramas. Então, a gente já sabe que nessa casquinha aqui, 70 gramas é de chocolate
que aí a gente vai usar aquela conta lá de cima. Lembra aqui, ó, bem aqui em cima, de R$ 30 dividido por 1 quilo, que vai dar 0,03 vezes 70. Entendeu? Então, a gente vai fazer 0,03 vezes 70, a gente vai achar o valor da nossa casquinha do ovo de colher, tá? A gente vai fazer esse para esse e para esse. Ó, de 500, a mesma coisa. 500 gramas, uma forminha, um ovo de 500 gramas, melhor dizendo. Um ovo de 500 gramas é as duas partes. Uma parte só, 250 gramas. Como não dá 250, geralmente dá um pouco menos, então vamos dizer que dê 230 gramas aqui. Então, a gente vai colocar aqui que o nosso ovo de colher, só de chocolate, ele tem 230 gramas de chocolate. E a gente precisa saber quanto custa 230 gramas. E assim a gente vai fazer pro de 350, pro de 250. O restante desse valor, digamos, de 70 para 150, é de recheio. Então, a gente vai colocar aqui 150 menos 70 vai dar, vamos lá, 80. Então, aqui eu vou usar 80 gramas de recheio, tá? Então, eu vou precisar depois achar o valor de 80 gramas de recheio. Parece um pouquinho complicado, gente, mas não é. É só ir fazendo por etapa. Faz primeiro essa tabela, acha os valores certinho, usa a calculadora, depois a gente vai para essa, tá? Então, não precisa ficar desesperado, não. Não é tão difícil assim. É que parece só a gente falando, igual a gente escuta professor de matemática falando. Parece difícil, mas na hora que a gente vai fazer, não é. O importante é que vocês aprendam isso aqui direitinho, tá? Então, vamos lá. 30 gramas de chocolate vai dar o valor de R$ 2,10. Pronto, aqui a gente já tem os valores de quanto custa as casquinhas do ovo de colher. Uma parte só da casquinha, certo? Então, vamos lá aprender a calcular o recheio. Se eu tenho 70 gramas de casquinha, eu tenho 80 gramas de recheio. Se eu tenho 110 gramas de casquinha, eu tenho 140 gramas de recheio. Tá? Então, a gente precisa saber esses valores. Essas informações aqui são muito importantes para mim saber quanto vai custar o meu recheio, tá? Então, vamos calcular agora o custo do recheio. Sabendo que o meu chocolate branco custa R$ 30 o quilo, quanto me custa 400 gramas? Então, eu volto lá para aquela continha. R$ 30 dividido por 1.000 vai dar igual a 0,03 vezes 400 gramas. Vai dar R$ 12. Então, aqui eu tenho um custo de R$ 12, certo? Meu creme de leite de 200 gramas, ele custa R$ 2 a caixinha. Então, eu vou colocar aqui R$ 2. E a glucose branca, eu pago R$ 5,50 num pote de 250. Então, eu vou fazer 5,50 dividido por 250, vai dar 0,02 vezes 15, que é a quantidade de gramas que eu preciso. Então, dá 33 centavos. Eu vou colocar aqui, ó, 33 centavos. Então, eu vou somar tudo isso aqui. O meu recheio deu R$ 14,33, certo? Certo, ok. Quantos gramas eu tenho aqui? Eu tenho 4, 5, 6, 615 gramas de recheio. Certo? Eu tenho 615 gramas, que custa R$ 14,33, tá? Então, vamos lá. Eu preciso de 80 gramas de recheio. Quanto que custa o meu recheio? O meu recheio custa R$ 14,33. Eu vou dividir ele por 615 gramas, né, que a gente tem, que vai dar igual a 0,02. 0,02 vezes 80, que é a quantidade que eu tenho, que eu preciso. Então, vezes 80 vai me dar R$ 1,86. Então, o custo do meu recheio é de R$ 1,86. Vamos fazer para 140 gramas? Vamos lá.
O meu recheio custa R$ 14,33, dividido pela quantidade de gramas que ele deu. Ele deu 615 gramas. Vai dar igual a 0,02 gramas. Quantos eu preciso? 140. Então, eu vou multiplicar agora. Eu vou colocar vezes 140, que vai dar igual a R$ 3,26. Então, nesse recheio aqui, ele me custou R$ 3,26. Agora, uma dúvida. Você precisa fazer essa conta para todos os recheios? Não precisa. Eu pego o recheio mais caro e faço. Então, os outros, que eu sei que brigadeiro de panela é mais barato, doce de leite é mais barato, beijinho é mais barato, então eu não faço, eu sei que eu vou ganhar lucro a mais e não a menos. Eu pego sempre o recheio mais caro, porque não dá pra você, falar assim, o de trufa é tanto, o de beijinho é tanto, a pessoa se confunde, o cliente se confunde, então você faz isso. Você pega o recheio mais caro, faz a conta, e aí os mais baratos você sabe que você pode vender tranquilamente que você vai ter lucro, tá bom? Pra você não esquecer, você vai pegar o valor do seu recheio, que é R$ 14,33, vai dividir pela quantidade que deu ele. Ele deu quanto? 600 gramas? Então, você vai dividir por 615 gramas. O resultado vai dar 0,02. Esse resultado você vai multiplicar pela quantidade que você quer. No caso, você vai querer agora 190 gramas. Então, você vai colocar aqui vezes 190 gramas. O resultado que der na calculadora é o valor do seu recheio para essa quantidade, tá bom? Que aqui, no caso, é R$ 3,80. Então, você vai colocar aqui, ó, R$ 3,80. Eu já tenho o valor da casquinha, o valor do recheio, eu vou somar esses dois e colocar o custo aqui. Então, vamos lá, pra gente ver quanto que vai dar. 2,10 mais 1,86 vai dar 3,96. Então, vou colocar aqui 3,96 e assim eu vou fazer com os outros valores. Tá, então vamos lá. Agora que você já tem aqui o valor do seu custo, você vai colocar aqui o valor do seu custo. O seu custo é R$ 3,96, R$ 6,53, R$ 8,60 e R$ 12,30, certo? Então, agora você vai colocar o lucro, que é aquele mais, lembra? Pode ser 100%, pode ser 150%, aí quem vai decidir é você, tá? Vamos começar fazendo com aquele mesmo esquema que a gente fez anteriormente na outra tabela, usando 150%. Então, vamos lá. R$ 3,96 de custo mais 150% vai dar R$ 9,90. Vai dar R$ 9,90. R$ 3,96 mais 150% de lucro vai dar R$ 9,90. R$ 9,90 menos o seu custo, que é de R$ 3,96, vai dar R$ 5,94. Então, quer dizer que seu lucro nesse ovo é de R$ 5,94. Você vai acrescentar a esse valor a embalagem, que aqui no caso eu gasto R$ 3,50 nessa embalagem. Então, agora você vai somar tudo isso aqui. R$ 3,96 mais o seu lucro mais a embalagem. Vamos ver quanto é que dá? Dá R$ 13,40. Agora, aqui acontece uma coisa. Dá R$ 13,40.
mais os 15% daquela pessoa que você vai botar para vender, dá R$ 15,41. Você pode arredondar para 16 aqui ou você diminui para 15, tá? No caso aqui, eu vou diminuir para 15. Meninas, eu espero que vocês estejam entendendo tudo que eu tô tentando passar para vocês. É um pouquinho complicado, é um pouquinho chato fazer essas contas, mas a gente tem que fazer, é necessário a gente fazer para a gente saber quanto a gente ganha, quanto a gente pode dar de desconto, até onde a gente pode chegar ali, tá? Então é muito importante vocês fazerem. Eu vou fazer mais uma vez aqui nesse valor aqui, tá bom? Ó, R$ 6,50, eu vou colocar 150%, então vai ser mais 150% vai dar igual a 16,25. 16,25 menos o seu custo, que é de 6,53, vai dar R$ 9,72. Então, esse valor aqui é o valor do seu lucro, R$ 9,72. A embalagem eu uso a mesma, então é o mesmo valor. E aí, para saber o meu valor final, eu vou somar 6,53 mais 9,72 mais 3,50. Deu R$ 19,75. 19,75. Para a revenda, eu preciso acrescentar 15%. Então, vai ser 19,75 mais 15%, que dá 22,71. Você pode arredondar para menos ou para mais, tá? Então, eu vou colocar aqui 22. Certo? E aí, você vai fazer para os outros valores de 350 e de 500. Pronto, aqui eu já coloquei os valores, né? Tudo certinho. Aí, aqui é o valor final e o valor da revenda. Você vai copiar esses valores aqui, tirar os centavos e chegar no seu valor. Nesse daqui, eu posso vender a 13, né? E a revenda a 15. Então, eu coloco aqui final 13, 15... no de 250, eu posso colocar o final 19 e a revenda 22. No de 350, vou manter os 26 e aqui 30. E aqui 35 e 40. Vou colocar 35 aqui e 40 aqui. Então, tá feito, formulado a tabela dos ovos de colher. E a tabela dos ovos simples, que a gente também já tinha feito, simples e crocante, e ovos de colher. Dá um pouquinho de trabalho, gente, mas é importante fazer. Espero que vocês tenham entendido até agora. E ainda vamos para os ovos infantis e os ovos trufados. No ovo trufado, tem uma dúvida que perturba bastante vocês, que é o seguinte. A minha forma é de 250, mas quando eu vou rechear ela, ela acaba dando mais peso. O que eu faço? Como que eu devo vender? É o seguinte, a sua forma de 250, depois de recheada, eu vou dar aqui uma base, tá? Digamos que você acrescente 100 gramas de recheio nessa daqui, ela vai pesar 350. Então, quando você for fazer a sua tabela, você vai colocar ovos trufados. Eu tenho de 350, 500, 700 e de 1 quilo. Porém, você não vai fazer nessas formas. O de 350 você vai fazer na forma de 250. O de 500 na forma de 350. O de 700 na forma de 500. E o de 1 quilo na forma de 750. Dessa forma, quando você rechear nessas formas aqui, ele vai atingir esse peso aqui. E o peso que você vai estar passando para o cliente é esse aqui. Compreenderam? Vocês vão fazer nessa forma, mas vão cobrar esse valor aqui, tá? Esse peso aqui vai ser vendido e não esse. Esse é só a forma, tá bom? E aí, você vai fazer a mesma coisa que a gente aprendeu nos outros ovos. Você vai colocar aqui o preço da casquinha, tá? Que aqui, se você tem uma casquinha de 250, né? Os dois lados vai dar 250. Então, esse lado aqui vai ter 100 gramas de recheio. Então, a sua casquinha é de 250, o seu recheio, 100 gramas de recheio.
Aqui você vai colocar a sua embalagem. E aqui o valor final e o valor de revenda. Tudo da mesma forma que a gente aprendeu nas outras tabelas. É bem simples, é só vocês repetirem todas as continhas, tá? E nos ovos infantis, o que a gente vai fazer? Ovo de colher infantil, eu só vou vender 2 tamanhos, 250 e 350. Até porque as crianças não comem tanto chocolate assim, né? Tão grande. É mais os adultos que pedem porque vão dividir e tudo mais. Mas aí vocês podem vender do tamanho que vocês escolherem também, tá? Eu vou vender só de 250 e só de 300 gramas. E aí você vai pegar o custo dele, que ele tá lá atrás, né? O custo do simples mesmo. Você vai colocar aqui o custo do simples. Aqui você vai acrescentar o preço do papel de arroz que você vai utilizar ou da pasta americana que você vai estar colocando. Um valor simbólico para o corante, né? Porque um corante dá para usar mais ou menos 5 vezes. Então, você vai pegar o corante, dividir por 5, vai colocar aqui e vai fazer aquela sominha do valor final, do valor de revenda. E para o personalizado, ele não é de colher, tá? Ele é só personalizado na casca, como aquele de ovo de Homem-Aranha que a gente fez, né? Tudo certo. Então, a gente vai pegar o personalizado, eu vou vender só de 250, de 350. Então, você vai só pegar o valor daquele do simples mesmo, e vai acrescentar um valor do seu trabalho, né, para você personalizar ele, o valor de pasta americana, o valor do corante, a mesma coisa aqui, ó. Aqui você acrescentou no de colher o preço do papel e o preço do corante, aqui você vai acrescentar o preço da pasta americana e do corante que você vai utilizar para personalizar a casca do ovo, tá bom? O trufado personalizado é a mesma coisa, você vai pegar esse valor aqui, né, que já está personalizado, o valor final desse daqui, e você vai acrescentar o recheio, que é como a gente cobrou ali nos ovos trufados, lembra? Você vai acrescentar só o recheio, o valor do recheio. Então, gente, todos os recheios, eles duram 15 dias, todos os recheios feitos com chocolate, eles duram 15 dias, e os recheios feitos com brigadeiro apenas uma semana, tá? Deixem aqui embaixo as dúvidas que vocês têm. As maiores dúvidas e as dúvidas mais frequentes, eu vou fazer um vídeo igual aquele que eu fiz da outra vez, só respondendo, tá? As perguntas de vocês. E eu vou mostrar para vocês como que ficou a minha tabela final com os meus valores, tá bom? E a minha tabela ficou assim, ó. Ovo simples e crocante, os valores. Ovos trufados. Ovos infantis e ovos de colher. Eu espero que vocês tenham aprendido a calcular o preço dos ovos, né? A minha tabela tá bem simples, eu ainda vou colocar ela no computador, mas era só para mostrar mesmo o cálculo para vocês. Espero ter sido claro o suficiente. Se você gostou do vídeo, se foi útil para você, deixa seu joinha para mim, curte meu vídeo, se inscreve aqui. E assiste os outros vídeos de Páscoa, tem bastante coisa legal. E foi isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.